Welcome Kids, olá crianças do Ministério Infantil, do Grão de Mostarda. Eu sou o tio Rubens, sentindo bastante saudade de vocês e hoje vou gravar esta aula para nós continuarmos aprendendo sobre as histórias do nosso material Alcançando Vitórias. As histórias que já aprendemos, elas aconteceram muitos anos antes de Jesus nascer. Foi uma época muito difícil para o povo judeu. Eles haviam desobedecido a Deus e Deus permitiu que outros povos os dominassem e eles estavam vivendo no exílio. A cidade de Jerusalém havia sido destruída, o templo, as casas e o muro que protegia a cidade se encontrava em ruínas, várias e várias brechas. Vimos na história de Esther, descendente do povo judeu, que ela e o seu povo quase foram destruídos. Naquela época, Deus a colocou como rainha e isto possibilitou que todo o seu povo tivesse livramento. Foi uma grande vitória. Aprendemos também na história de Esdras, o escriba, que nasceu na terra do cativeiro. Ele havia colocado no seu coração um grande desejo de conhecer a lei do Senhor, cumprir a lei do Senhor e ensiná-la aos judeus. Ele desejava muito ir para Jerusalém. Ele queria voltar para a cidade de Jerusalém. E o rei o deixou ir. Ele levou muitas ofertas para o templo. Estamos aprendendo agora a história de Neemias. Ele era copeiro do rei da Pérsia. Ele também desejou ir a Jerusalém para ajudar na reconstrução dos muros da cidade. Ele enfrentou muita oposição, mas Deus deu a vitória sobre o inimigo. O nosso Deus é Deus soberano. Ele é todo-poderoso. Deus continua no controle de tudo o que acontece no mundo. Vamos ver o que nos ensina Romanos 8,31. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Posso repetir esse versículo para vocês memorizarem? Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Romanos 8:31. A rainha Esther e o sacerdote Esdras tiveram várias vitórias. Vocês sabem por quê? Porque Deus estava com eles. E Neemias? Ele tinha inimigos? Muito bem, sim, ele tinha inimigos. Vocês se lembram do que a tia Beth falou na semana passada? Os inimigos de Neemias eram Sambalá, Tobias e Gesem. Como o objetivo do Neemias era reedificar a muralha, os inimigos não queriam que ele reedificasse a muralha. Eles tentaram obstruir, eles tentaram desencorajar o Neemias e todos os judeus que estavam envolvidos na reconstrução. Vamos ver várias armas que eles usaram para tentar atrapalhar a reconstrução dos muros. A primeira arma que eles usaram foi zombaria. Sabe o que significa? Eles tentaram ridicularizar o Neemias e os judeus. O Sambalá ficou muito irado quando soube da reconstrução dos muros e começou a rir na frente do seu exército. Ele foi capaz de dizer: será se os judeus vão conseguir tirar dos montes de entulhos e de pedras queimadas alguma pedra boa para reconstruir esses muros? E dava aquelas risadas de desprezo. O amigo dele, Tobias, também inimigo de Neemias, afirmava: que
tipo de muralha eles serão capazes de construir? Até uma raposa vai ser capaz de derrubar. Será que o trabalho parou? Claro que não parou. Deus estava abençoando o seu povo. Diante de tudo isso, o que vocês acham que o Neemias fez? Lembrem-se, Neemias era um homem de oração. Ele orou a Deus. Em situações difíceis, outros personagens da Bíblia também oraram a Deus. Por exemplo, o rei Davi. Nós vamos ver a oração do rei Davi, que está no Salmos 18, 6. Salmo 18, 6. No meu desespero, eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. Como não conseguiram intimidar os judeus, os inimigos resolveram fazer ameaças. O Sanbalá pretendia atacar da direção norte para sul. O Tobias pretendia atacar Jerusalém do leste para o oeste. O Gesem pretendia atacar Jerusalém do sul para o norte. Qual direção restou para Jerusalém? A esquerda. Eles então iriam fazer uma saída para a esquerda. Mas não foi isso que eles fizeram. A saída deles foi para o alto. O Neemias tinha espias entre os inimigos e ficou sabendo dos planos deles. Então, Neemias e o povo oraram ao Senhor. Oraram com fé ao Senhor. O Neemias também colocou o povo para guardar a cidade, de dia e de noite. Colocou vigias com trombetas nas várias torres. Neemias deu armas para o povo: espadas, lanças, arco e flecha, escudos, e disse: não tenham medo dos nossos inimigos. Lembrem-se como Deus, o Senhor, é grande e terrível. Uau! Neemias instruiu o povo a confiar em Deus e lutar por seus irmãos, seus filhos, suas esposas, seus lares. Os judeus não largavam as armas nem para dormir. Quando os inimigos ficaram sabendo que os judeus estavam prontos para se defenderem, eles desistiram de atacar Jerusalém. Assim, Neemias e os judeus venceram as ameaças. Esta foi mais uma vitória do povo de Deus. Neemias e os judeus conseguiram terminar de reconstruir as muralhas. Faltavam apenas colocar os portões. Aleluias! Glória a Deus! Um grande feito deles. Os inimigos, que já haviam usado zombaria, ameaças, agora resolveram usar a mentira. Eles mandaram um recado para o Neemias, marcando um encontro com eles no Vale de Ono, um local muito distante de Jerusalém. Neemias sabia que o que eles queriam era impedir o término da obra. Então Neemias mandou um recado para eles: estou muito ocupado, fazendo um trabalho muito importante e não iria conversar com eles. Crianças, nós devemos ser assim. Se estivermos fazendo um trabalho importante, se estivermos fazendo um trabalho para o Senhor, nós devemos recusar os convites que possam nos tirar daquele propósito. Os inimigos insistiram várias vezes e várias vezes Neemias recusou. Por fim, eles mudaram de estratégia. Enviaram uma carta aberta que qualquer pessoa podia ler, e nessa carta tinha uma mentira escrita. E essa mentira era: o Neemias queria fazer uma revolução para ele se tornar rei. O Neemias prontamente respondeu a essa carta, dizendo que era uma inverdade criada por Sanbalá.
Novamente, diante dessas mentiras, vocês acham que o Neemias desistiu? Não. O Neemias não desistiu. Um homem de fé não desiste. O Neemias orou. Ele fez a seguinte oração: agora, ó Deus, aumenta as minhas forças. E você, desiste facilmente? Muitas vezes, o nosso inimigo tenta fazer-nos desistir das coisas que agradam ao Senhor. A Bíblia nos diz: fiquem firmes na fé e enfrentem o diabo, porque vocês sabem que no mundo inteiro os seus irmãos na fé estão passando pelos mesmos sofrimentos. Os inimigos ainda não tinham desistido de atrapalhar Neemias. Eles agora iam tentar enganá-lo. Para isso, tramaram outro meio. Usariam o falso profeta Semaías. Certo dia, Neemias foi visitar o profeta Semaías. E ele disse a Neemias que os dois precisavam se esconder no lugar santo, no templo, porque à noite os inimigos tentariam matá-lo. O que você acha que Neemias fez? Ele sabia que apenas os sacerdotes podiam entrar naquele lugar. Se ele entrasse, seria pecado. Ele respondeu: eu não sou do tipo de homem que foge e se esconde. Eu não vou entrar lá de jeito nenhum. Mais uma vez, o plano dos inimigos fracassou. E Deus deu vitória ao seu povo. Glórias a Deus. Os inimigos usaram várias armas: zombaria, ameaça, mentira e engano. Mas nós vimos também que Neemias confiava muito em Deus. Era um homem de oração. Ele tinha certeza que Deus queria que ele ajudasse a reconstruir os muros. Deus lhe dava coragem para enfrentar o inimigo. Que belo exemplo de fé e coragem para você e eu seguirmos. Uau! Às vezes, enfrentamos oposição e problemas. Devemos ser íntegros como Neemias. Crianças, compreendam que devemos ficar firmes e obedecer a palavra de Deus, sobretudo diante das ciladas do inimigo. Crianças, vamos encerrar nossa aula fazendo uma oração. Senhor Jesus, peço a Deus que o Senhor nos ajude a guardar no coração os ensinamentos, que nós possamos guardar os ensinamentos de Neemias. Abençoa-nos, Senhor, a andar sempre nos teus caminhos, perseverarmos na oração e sermos homens de fé, sermos pessoas de fé. Senhor, oramos também por este momento em que a humanidade passa, enfrentando esta pandemia. Pedimos que o Senhor ajude os cientistas, os pesquisadores a encontrarem e produzirem vacinas para este mal. Abençoe todas as famílias, abençoe o nosso ministério, abençoe a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, vamos aprender algumas curiosidades da muralha de Jerusalém? Vocês sabiam que ela tem mais de 4 quilômetros de extensão e que a altura das suas paredes chega a 12 metros? E a largura das paredes? 8,5 metros. Sabem outra coisa? Existem 34 torres de vigias na muralha e 12 portas. Gostaram de saber? Um grande abraço, viu? Deus os abençoe. Tchau!